Muito bom dia! Deixa eu já disparar meus aviãozinhos aqui para a gente começar o nosso quarto dia, onde o livro traz que nós fomos criados para o eterno. Você foi criada para o eterno. Minha gente, vou contar. Esse capítulo de hoje, ele preciso da sementinha, preciso de um coração bem disponível hoje. Já vai disparando os aviãozinhos por aí também. Eu tô disparando os meus do lado de cá. Aí, foi. Bora para esse conteúdo incrível que a gente vai fazer aqui. Bom, esse conteúdo, quando eu descobri isso que eu trouxe para vocês, quando eu ouvi isso pela primeira vez, explodiu minha cabeça. Então, por isso eu falei para vocês que eu precisava de uma preparação para vocês, né? Água, tá aqui, ó, a minha. Cabeça aberta, ouvidos atentos para essa sementinha penetrar lá no teu coração, que é onde vai ter essa terra fértil para você poder plantar aí essa sementinha. Enquanto a galera vai chegando, eu vou fazer um alinhamento aqui, que é sobre o autor do livro, né? Nesse quarto capítulo, eu quase que, assim, eu não concordo com muito do que ele traz. Mas aí, quando eu tô me relacionando com o livro, e aqui fica uma dica de como você estuda, e não sei como é que é, eu aprendi algo do lado de cá, que a gente precisa se relacionar. O que esse livro quer me contar? O que esse autor quer me trazer, né? A gente se conecta com a essência criadora daquele livro, do autor que fez o livro, certo? Então eu olhei para minhas misérias, para minha humanidade e olhei para a humanidade dele. Por quê? Quando a gente olha para um autor e se relaciona com ele, a gente precisa estar com os ouvidos e o nosso coração aberto, cabeça atenta, mas nem tudo a gente aproveita, porque a gente faz um filtro daquilo que é útil para nós, né? Então, eu não estou aqui fazendo uma crítica do autor do livro. O livro tem seu propósito. E não é à toa que ele está há anos, né? Vigente aí, muitas pessoas usam ele como base de estudo. Mas é um livro que foi escrito há mais de 20 anos, tá? Um livro com contexto religioso. Então, um livro com contexto religioso, escrito há mais de 20 anos, por um homem, vamos pensar que tem aqui, assim como nós somos, né, e que eu falo do lado de cá, que somos adultos adulterados. Então, contexto religioso há mais de 20 anos de um homem, ele traz muito conceito que vem da castração da própria religião, tá? Então, esse capítulo 4, ele veio de um jeito para mim que eu tive que reler, porque na minha primeira leitura eu falei, esse cara tá falando bobagem. Depois, na segunda leitura, eu falei, não, eu estou aqui na postura de aluna e quero ver a essência por detrás disso. Então, o capítulo 4 é uma coisa que tem muitas coisas que eu não concordo do que ele traz, mas eu tive que olhar com essa uma sabedoria mesmo, né? Esse ponto de saber tomar desta fonte, tá? Então, um alinhamento aqui sobre esse contexto do livro. Não é uma crítica com o autor, mas a gente precisa ver que esse livro ele não está atualizado, tá? E aí, dentro disso, por que eu falo que existe uma contradição? Então, Gi, quando você ouvir, você vai ver do que eu tô falando, tá? Você vai ficar aqui comigo hoje, depois você ouve o livro e você vai ver que eu vou trazer outro conceito sobre citações que ele mesmo trouxe, tá? Sem problema, vai ouvir depois. Aí, então, o que eu quero trazer com isso? Por que eu, ainda assim, né, eu quero continuar e vou seguir, porque aqui, eu lembro que 40 dias foi o tempo do deserto, né? E deserto é tempo de passagem, justamente para a gente aprender algo. Então,
esse alinhamento desse contexto do livro. Por que eu não concordo com esse capítulo e muitos outros, tá? Depois lá no capítulo 6 eu sapateei com ele, porque eu não concordo com metade do que esse cara fala no capítulo 6, e assim virão outros. Não tem como ser, sabe, minha gente? E aí, por quê? Aí, quando eu fui olhar a data da primeira edição do livro, ó, 2002, são 22 anos. Um livro escrito por um homem num contexto religioso. É um adulto adulterado, não tem como dizer que não é, tá? E aí, um segundo ponto que eu acredito do lado de cá, por que eu gosto de usar a Sagrada Escritura? E eu tenho aqui um livro que traz a Torá, porções da Torá, que é do judaísmo. Por quê, minha gente? São livros milenares, assim como a gente lê coisas sobre Buda, assim como a gente lê qualquer outra, né? A religião, por si, o nome diz religar. Só que as pessoas que estavam conduzindo esse processo, eles estavam muito mais doutrinando para o medo do que para uma libertação. A gente pode olhar para isso, né? O próprio catolicismo. Tudo é pecado ou você vai para o inferno. E é exatamente um ponto daqui que ele traz, nesse capítulo 4, que ele fala que esta vida é uma preparação para a próxima vida. E que tudo que a gente tem, que ele não é tudo que a gente tem, ele fala... Se você pensa que a sua vida é a única coisa que você tem, se você só vive para isso, então você está errado. Você tem que viver para a eternidade. E aqui é um ponto que eu vou trazer para vocês que... Por isso que ontem, no último elemento da vantagem de saber do seu propósito da vida, ele fala sobre esse caminho para a eternidade. Eu não concordo com aquilo, então eu nem trouxe aquele ponto da vantagem ontem, tá? Tem um contexto cultural da época. Isso, exatamente. Só que aí, a Bíblia ou a Sagrada Escritura, que são ensinamentos milenares, por que elas são tão atuais? Isso era uma coisa que me provocava. Inclusive, ó, gente, estou aqui de pé hoje, com o pé no chão, trouxe um slide gigantesco, porque isso dá muita energia em mim, tá? Então, eu tô aqui, ó, pé no chão, descalça para poder ir. Eu tô toda arrepiada, é isso, a vida é isso, né? É um movimento desse transbordar daquilo que está dentro de mim. Então, por que eu acredito tanto e leio e estudo a Sagrada Escritura? Porque ali é um contexto de... Por que ela é tão atualizada? Porque tem um sagrado por trás, o Santo Espírito, a inspiração, né? Então, esse é um movimento que se contradiz dentro do livro. A pessoa que escreve um livro, ele é um adulto condicionado pelos seus próprios ensinamentos, condicionamentos, aprendizados. Só que quando ele traz as citações bíblicas, ele se contradiz nelas. Então, alinhamentos feitos aqui, dentro do contexto do livro. Por que eu não concordo com várias coisas, né? E hoje eu estava aqui... Fui fazer minha caminhada de manhã, fiz as minhas meditações e tal. Inclusive, lembrei da Giovana na caminhada, que ela escreveu mandou um áudio para mim, né? Falando que muitas coisas que eu falo, independente da religião que cada uma, né? Da fé que cada uma professa, toca profundamente a alma dela. E justamente nesses aspectos, né, é que eu falo que isso é o ponto onde nossas teias, nossas redes, nossas vidas se cruzam, sabe? E aí dentro disso, só para contar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, esse áudio ficou em mim, né? E esse áudio não foi de ontem, foi já de 2 dias, se eu não me engano. E eu lembrei que dentro da minha casa, na casa dos meus pais, a minha mãe, ela teve um centro de umbanda, né? Minha mãe era espírita. E ela teve um centro de umbanda dentro da minha casa. Eu morria de medo dos batuques e não sei o que e tal. E ela queria sempre me levar lá para baixo, porque era na garagem. Meu pai não se metia, faz isso ou não. E aí eu tinha medo. E aí depois eu estava fuçando numas fotos e eu vi fotos que minha mãe me batizou num centro. Então, tem tantas coisas na minha história dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro das religiosidades, da espiritualidade como um todo, que eu consegui entender por que eu, quando leio a Sagrada Escritura,
parece que eu tô lendo um livro normal, porque eu consigo alcançar compreensões que muitas pessoas às vezes não compreendem. A Magda mesmo falava isso, ela falava, como que você viu isso? Ela lê o mesmo versículo e ela não vê o que eu vejo. Então tem coisas aqui de gratidão, viu, por você ter também tocado a minha alma, porque é exatamente isso que a gente está falando do propósito primário. É quem eu sou, da minha raiz existencial, entende? Não tem como eu mudar isso. Isso está em mim. E se eu não uso isso, eu não vou conseguir colocar o meu propósito secundário na vida e impactar outras pessoas, né? Bom, então fechando aqui, bora para esse ponto. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu já quero aqui bater um papo reto com vocês. Eu separei 3 pontos desse 4º capítulo, não 5. Por quê? Porque eu preciso fazer uma preparação para o capítulo, tá? Tipo, a preparação para os pontos. Então, eu tô pensando aqui hoje, quando eu tava revendo o conteúdo, montando aqui minha área, eu pensei em fazer em 2 dias o 4º dia. Porque hoje eu consigo aprofundar num conceito que é fundamental para vocês avançarem comigo nessa jornada, que é o conceito da eternidade dessa vida no futuro, que não é o que eu acredito. E amanhã a gente faz o 4º dia de novo, só que daí com os pontos que eu tinha separado, tá? Eu pensei nesse contexto para a gente não se estender tanto e a gente ficar contida na meia hora, que tá difícil eu cumprir meia hora. O que vocês acham disso? Coloca aqui para mim. E aí, eu tenho uma outra proposta para amanhã. E aí, fiquem à vontade, tá? Não é uma intimação, não. Que amanhã, dentro dos 3 pontos, como vão ser só 3 pontos, eu queria fazer uma live diferentona. Diferentona, assim. Eu não vi ainda as pessoas fazendo isso. Amanhã eu queria abrir a live para quem está aqui acompanhando a gente, a Gia, a Lena, ou a Cris lá do Japão, quem está vindo aqui todo dia, ou quem está vendo os áudios lá, que vem aqui na live comigo e fala da sua percepção, ou tira uma dúvida. Eu quero mesmo estimular esse movimento da exposição, porque nós fomos muito castradas de ficar quieta. A gente foi muito castrada de não poder aparecer, porque ia ser perigoso em algum momento. Então, eu quero promover esse ambiente de exposição. Tanto da minha pessoa, porque pode vir uma pergunta que de repente eu não saiba, ou sei lá, e aí eu vou viver essa experimentação junto com vocês, né? Mas quanto da percepção de como está sendo para vocês, enfim. Então, essa é a proposta. Ó, a Gi já falou que tá dentro. Aê, Gi! A Gi é a rainha. A Gi e a Lena, essas 2 lindezas que estão aqui, elas são as rainhas da experimentação. Pensa em 2 que se colocam no fogo e vamos. Adoro. Muito bom. A Lena colocou aqui, ó, muito bom. Faça o que é preciso. Ah, e aí o que ela falou? Nossa história é muito parecida. Meu pai foi espírita. Ai, que riqueza! Bora lá, então. Então, a gente vai começar o ponto que é fundamental de embasamento para os pontos que vão vir amanhã, tá? E aqui vocês vão ver que eu vou conectar bastante com tudo que a gente já viu, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Olha só, trouxe até minhas canetas coloridas, eu trouxe tudo hoje, que eu quero desenhar aqui para vocês. Existem 2 tempos, tá? 2 tempos. O autor, ele fala que nós estamos aqui numa vida, num ensaio. Um ensaio. E ele diz assim, ó. Deixa eu só pegar meu livro aqui. Aqui, ó. Esta vida não é tudo que temos. Ele escreve. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Eu discordo totalmente com isso. Porque a vida não é a única coisa que temos. Mas a vida não é tudo que temos, mas sim a única coisa que temos. Faz sentido isso aqui para vocês? Aqui na primeira frase desse parágrafo eu já contestei ele. Eu falei, como assim a vida não é tudo que temos?
A vida não é tudo mesmo, não é só isso que a gente tem, ela é a única, é tudo que temos. A vida não é tudo que temos, a vida é apenas um ensaio. Não, a vida é a única coisa que temos. E o que fazemos é que isso vai impactar. Então, eu quero trazer para vocês dois tempos, tá? Dois tempos. Nós temos dois tempos. O cronológico, tempo de cronos, tempo, relógio, e o tempo kairos, que é o tempo de Deus. É o atemporal. O que é o tempo? Vou desenhar já. O que é o tempo cronológico? Deixa eu ver. Aqui vocês me veem? Não. Aqui. Sim. Vamos ver. Tempo cronológico tá aqui, ó. Estão vendo aí? Vai comentando depois para mim se vocês estão vendo o meu desenho. Senão eu volto no slide de papel. Tempo cronológico é o tempo passado e o tempo futuro. Tudo bem? Tempo passado e tempo futuro. O que a gente tem aqui nesse meio? Quem comenta aí? O que tem aqui, ó? Entre o passado e o futuro. A gente tem uma fenda aqui, ó. A gente tem dois tempos, passado e futuro. O que a gente tem ali no meio? O tempo presente, exatamente. A Lena falou. O que é esse tempo presente? É o kairos. É o kairos. Olha só, é o tempo kairos. E o que é esse tempo kairos? Nada, absolutamente nada do que a gente tem na nossa memória aconteceu agora. Passado e futuro são tempos da nossa cabeça. Por isso que saudável a gente ter 10% de olhar para o passado, 20% aqui no futuro e os 70% no tempo presente. Porque tudo que acontece aqui é o eterno agora. Eterno agora. A eternidade, ela não é um tempo no futuro depois da morte. A eternidade é o eterno agora. É esse tempo aqui, ó. A gente caminha, dorme, acorda. O que a gente faz? A gente entra no tempo do eterno agora. A gente entra no próximo tempo do eterno agora. A gente vai vivendo um tempo do eterno agora. Nada, absolutamente nada acontece, nem no passado e nem no futuro. Tudo acontece no agora. Faz sentido isso aqui para vocês? Eu vou beber até uma água aqui. Quero que vocês respondam aqui para mim. Qual é a relação mais importante da sua vida? Qual é a relação mais importante da sua vida? Qual é o relacionamento mais importante da sua vida? A Gi vai voltar depois na gravação, isso mesmo. Essa aula, esse encontro aqui é para assistir e rever, porque isso aqui, quando eu entendi isso na minha vida, mudou, assim, mudou completamente. A Lena colocou que a relação mais importante. A relação mais importante da sua vida, da minha vida, é esta que a gente vive no momento presente. Não importa onde. Tudo na minha vida só faz sentido porque eu estou aqui compartilhando essa fração de segundo com você. Exatamente, eu vivendo agora, exato. Tudo só vai fazer sentido. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, minha vida perdeu sentido. O próprio sentido é a vida. A vida não perde sentido. O próprio sentido é a vida. Entende? Então, esse eterno agora, ele é esse movimento dos dois tempos. O que muitas vezes acontece?
Muitas vezes, e aí, deixa eu contar algo aqui para você. Olha o que eu falei outro dia, lá no primeiro ou no segundo dia, que eu falei do acordar e dormir. É morte e vida, morte e vida, morte e vida. É o ciclo morte e vida acontecendo no dia a dia. Muitas vezes as pessoas, elas não vivem o tempo presente porque elas têm medo de repetir a dor que ela viveu no passado. Sim ou não? Só que o que acontece? Cada vez que eu fico olhando para trás, eu vou aqui, eu vou apagar esse desenho, que eu quero fazer um... Não, acho que eu vou fazer aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vamos fazer aqui aquele gráfico que a gente estava fazendo, ó. Deixa eu ver, tá dando para ver. Aqui, então, é o seu nível de identidade, é o ser, que é o propósito primário. Aqui é o fazer, que é o propósito secundário, tá? Olha só, as pessoas ficam com medo de repetir o passado, a dor do passado. E quanto mais elas temem isso, mais elas replicam as dores do passado. Justamente porque, lembra que ontem eu falei da aceitação, do desapego? Elas não aceitam a história como foi, elas não aceitam a vida que elas têm, tudo que ela viveu, o pai não é aceito, a mãe não é aceito, o ex-marido não é aceito, os filhos, porque são como são, não são aceitos. A gente tem essa postura mimada de querer que o outro seja aquilo que a gente quer. Pensa no grau de violação que é isso. Então, quando a gente aceita aquilo que é, como é, inclui com amorosidade no nosso coração quem foi a nossa mamãe, né? Aqui está a mãe, a família de origem, aqui está o trabalho, aqui está os filhos, aqui o marido e aqui eu. Conforme eu vou aceitando cada uma dessas pessoas tal como elas são, mais eu me torno quem eu preciso ser. E aí, a partir de quem eu sou, eu consigo viver o meu momento presente. Aqui, ó. Eu consigo viver o meu momento presente no eterno agora. Quando eu não aceito quem minha mãe foi, eu fico voltando para cá, ó. Aqui, vou desenhar aqui Vou até desenhar de marrom. Vamos imaginar que aqui é a árvore do conhecimento lá do Éden. Ó, aqui está a árvore do conhecimento. Quando a gente não aceita as pessoas, vou até pôr frutinha aqui, ó. Quando a gente não aceita as pessoas tal como elas são, quais são os frutos que a gente vive na nossa vida? Exatamente esses aqui, ó. E por que a gente tem dificuldade de se desprender disso aqui? Porque a gente tem esse apego com aquilo que eu sei lidar, com a dor que eu sei lidar. Então, quanto mais eu tenho medo de replicar o meu passado, mais eu repito ele. Mas inconscientemente, muitas vezes, porque eu estou apegada a uma situação com a qual eu já sei lidar. Eu estou apegada na árvore do conhecimento. Vocês já ouviram uma frase que diz que conhecimento é poder? Conhecimento é poder. Quem já ouviu essa frase? Conhecimento é poder em potencial, tá? Conhecimento é um poder em potencial. Como que esse conhecimento ele se torna um poder verdadeiro? Quando? Olha aqui. Propósito primário. Então eu pego aqui da árvore do meu conhecimento. Do que eu já vi, ouvi, senti, vivi lá na minha primeira infância e o que me tornou quem eu sou hoje. Eu sou esta. Lembra que eu falei que meu pai mandava eu engolir o choro? Meu pai falava para eu ir não dá trela para ela que ela vai te anular. Meu pai, ele castrava a minha exposição. Então isso é o que eu sei. Eu sei ficar quieta. Eu sei falar o que eu não quero, o que eu quero, o que eu não quero, eu sei calar, engolir. Esse conhecimento vai se tornar meu poder
quando eu começar a fazer o oposto disso, mas não por desobediência ao meu pai, porque eu estou tomando da árvore desse conhecimento, pegando aquilo que eu sei fazer, que é professorar, por exemplo. Quando eu agrego o que eu aprendi com o que eu sei, eu tô acessando o eterno agora e gerando frutos em potencial. Conhecimento é poder em potencial. Quando você pega o que você sabe, faz aquilo que agrega com aquilo que você sabe fazer de natural. Tem habilidades que são natas em você. Inclusive, quem sabe dos seus traços de caráter tem mais essa clareza. Tem a criatividade mais evidente, tem a comunicação mais evidente. Eu tenho 30% de oral. Eu sou muito comunicadora. Mas eu tenho um tanto de masoquista. Eu preciso de me preparar para uma aula como essa. Eu não consigo fazer um encontro sem estudar o livro e ler aqui direto e reto com vocês. Isso eu ainda não me sinto segura. Preciso de segurança. Então, quando a gente tem noção dos traumas que a gente viveu e inclui com amorosidade no nosso coração, a gente pega aquele recurso, agrega na árvore do nosso conhecimento com aquele fruto, porque o fruto ele tem sementes em potencial. Uma macieira, você abre ela tem sementes que vão virar novas maçãs. Agora, qual é a qualidade dessa semente? A gente só determina a qualidade da semente se a gente está vivendo o momento presente. O eterno agora. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Por isso eu não concordo com o que o autor traz. Que essa vida é um treino para uma eternidade que vem depois da morte. Não. Você vai viver o eterno agora, hoje, nessa fração de segundos. Pegando o seu conhecimento em potência, a sua semente de que você viveu aqui na árvore do conhecimento, com aquilo que você sabe fazer dentro dos seus talentos e habilidades, e aí você vai semeando novas sementes aqui, ó, que vão germinando e você vai alcançar o quê? O seu propósito supremo. Quando? Hoje. Hoje. Cada dia uma sementinha nova. Na hora de dormir, depois que eu comecei a série do livro, eu comecei a fazer uma pergunta para mim. Eu tô inteira arrepiada, porque é verdade isso. Na hora que eu vou dormir, eu pergunto para mim mesma, eu cumpri o meu propósito supremo hoje? Eu peguei algo da minha história, macerei, tirei a semente daquilo, do conhecimento, agreguei com algo que eu já sei fazer e transbordei. Plantei essa sementinha no coração de alguém? Eu já tinha lá no meu computador um post-it que dizia uma vida. Se eu tocasse uma vida a cada dia, eu já tinha minha vida dada por cumprida, como se eu tivesse cumprido a minha missão naquele dia. Eu trabalhava com atendimentos individuais muito mais, né, do que treinar pessoas, ou enfim. Só que eu vi que meu coração pedia mais. Meu coração palpitava, falava, nossa, por que eu não posso replicar isso para mais pessoas? Entende? É o meu conhecimento sendo macerado, aplicando aquilo que eu sei e plantando sementinhas por onde eu passo. Então, o que é isso? É a gente pegar aqui, ó, do nosso passado, nosso conhecimento, aquilo que eu sei que já foi macerado dentro de mim. Eu não preciso ficar replicando. Aonde eu quero chegar, por isso que é só 20%. Só que a gente só faz essa mistura e vira um poder, esse conhecimento, no eterno agora. No eterno agora. Então, quando ele fala que a vida é uma preparação para a eternidade, e ele traz isso de um ponto que você precisa morrer para viver a eternidade, eu lembrei daquela passagem que diz assim, né, que o Jesus estava conversando, se eu não me engano, era com Nicodemos, que ele fala assim, como que faz para a gente acessar o reino dos céus? E aí o Jesus fala, né, você tem que nascer de novo.
E aí o cara, muito cabeçuda, fala, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. O que é nascer de novo e acessar a eternidade, esse reino dos céus que está aqui no tempo, momento presente? É exatamente sair da casca, romper essa semente do que a gente tem conhecimento. É sair da casca, é pegar, fazer morrer, nascer e morrer todo dia nesse ciclo vida, morte, vida, é a gente fazer morrer os nossos condicionamentos, os nossos paradigmas, o nosso ponto de vista. Quem disse que ele é o certo? Quem disse que o que eu estou falando aqui para vocês é o certo? Só você vai saber quando você tomar desse conhecimento que você está tomando aqui dessa fonte. Olha só como que você vai fazer para transbordar na vida do outro. Você vai pegar aqui, ó, quem eu sou a Lena. O que eu sei fazer? Eu sei fazer sabonete, eu sei fazer essência, eu sei fazer óleo difusor, eu sei fazer coisas aromatizantes. Você vai pegar o conhecimento, que é uma sementinha que eu estou plantando aqui. Quem é a Lena? Só que para a Lena viver esse poder em potencial, ela tem que desabraçar a árvore do conhecimento. Ela tem que olhar para tudo que foi com honra e amor, mas agora eu estou experimentando uma semente nova. Quem eu sou que estou pegando uma semente, fazendo o que eu faço, para poder então germinar primeiro dentro. Aí eu me torno uma pessoa, eu vou crescendo no nível de maturidade. Eu me torno alguém que pode transbordar e fazer isso de uma forma diferente. A semente que eu estou plantando aqui no coração da Lena, ela vai poder fazer o processo de maceração com tudo que ela é, com tudo que ela sabe fazer, para poder então transbordar e levar esse conhecimento para uma outra pessoa. Aí, acho que a Maria, que a Lena me indicou, a Maria é amiga da Lena. Aí, quando a Maria tomar da fonte da Lena, ela tá tomando da minha por consequência. Aí a Lena, que tem afinidade com a Maria, vai transbordar isso na vida da Maria. O que a Maria vai fazer? Quem ela é, vai pegar a sementinha que a Lena plantou, com o que ela sabe fazer e vai transbordar. Esse é o processo do eterno agora. De viver a eternidade no momento presente. A Lena colocou aqui, que lindo, macerar e tirar o melhor da sua história para curar vidas. Exato, bingo. Exatamente isso. E olha como isso é poderoso, né? Peraí que eu vou apagar aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha como isso é poderoso. Escreve aí para mim nos comentários o que reverbera para você quando se fala na palavra coração. Coração. O que reverbera aí para você? A palavra coração. Vou escrever de preto. Olha só. Eu falei para vocês que existem dois tempos. O tempo Kairos, que é o tempo que é imensurável, né? E o tempo cronológico, que é o tempo mensurável. Kairos é da eternidade e o passado e o futuro são tempos cronológicos. Eu vivi relação abusiva. Em 2000, 10 anos de relação. Eu não vivi a relação abusiva, não pré-determinei, eu vou ficar 10 anos ali, quando eu olhava para o meu futuro, eu vou ficar 10 anos na mão de um homem abusivo. Vou ficar lá na minha postura de vítima, Não, a gente não planeja isso. A gente faz escolhas a cada dia, conscientes ou inconscientes. E olha só, o que eu trouxe para vocês. Vida em potencial, a Lena colocou. Coração, vida, exatamente. Eu tava lá, né, na relação abusiva. Olha só como depois eu conectei isso com os pontos da minha história. Eu não podia me expor, eu não podia falar, porque cada vez que eu falava eu apanhava o dobro. Quando minha avó me bateu de ripa, né, uma certa vez, e eu contei pro meu pai, aí meu pai foi conversar com ela e ela falou assim, não, imagina, não foi isso que aconteceu, não sei o que, ela mentiu. E no dia seguinte, quando eu cheguei na casa dela, ela me bateu o dobro e não me deu almoço naquele dia.
Então, eu entendi que quando eu reclamava ou falava algo que eu estava sofrendo ou sentindo, eu apanhava o dobro. Assim foi na minha relação abusiva em 10 anos. Eu não tinha essa consciência que eu estou trazendo para vocês hoje. Mas foi à toa que eu vivi aquilo? Com certeza não. Com certeza não. Quando eu olho e incluo isso no meu coração, hoje eu posso olhar para para minha postura de vítima e posso ensinar como que eu saí de lá empreendendo. Eu usei a porta do empreendedorismo para me fortalecer emocionalmente, financeiramente, para sair da relação abusiva. Esse é o meu servir para a humanidade. Eu posso mostrar como fazer isso. Já fiz parceria, já quebrei. Eu sei ensinar como fazer parcerias. Quando essa mentora que eu estou seguindo, né, eu escolhi para o meu ano de 2024 3 mentores. Uma de desenvolvimento do meu negócio, outra, o que eu estudo filosofia e teologia, né? Que é para o meu desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma inclinação natural para estudar isso. E outro mentor que vai me capacitar para eu ser treinadora de pessoas. Então, eu escolhi 3 pessoas para ouvir a voz dessas pessoas e permitir que eles me guiem. Se eu não pegar tudo que eles estão falando e colocar em prática, macerar e colocar na vida, no tempo presente, eu não vou colher os frutos. Entende? Então, quando essa mentora me provocou, ela falou, não é relacionamento seu negócio. Seu negócio é empreendedorismo feminino, empoderamento, fortalecimento emocional e financeiro das mulheres. Não é relacionamento. Você domina essa área, porque você aplicou na sua vida, mas o seu negócio não é esse. Quando ela falou isso, eu falei, nossa. E aí ela falou uma coisa que tocou muito meu coração e que eu já tinha ouvido de outras pessoas. Por que você insiste em se tornar PhD em dor? Eu estava de olho só no meu passado. Ela falou, você pode conectar as pessoas ao lado doce da vida. Você foi confeiteira. Isso não pode ser negado na sua história. Eu sei calcular custo, eu sei calcular prejuízo, eu sei calcular quanto custa de embalagem, uma embalagem prêmio, eu sei fazer isso, é natural para mim. Então ela falou, seu negócio não é relacionamento. Isso mexeu muito comigo. E eu falei para ela, só que para fazer isso eu tenho que me expor. Eu estava aprisionada lá. Eu falei isso para vocês ontem, né? Na necessidade de aprovação de um homem que já morreu há mais de 15 anos, minha gente. Meu pai já tá morto, ó. 2005 meu pai morreu. Entende? Isso era uma fidelidade oculta. Mas eu vou falar aqui do ponto do coração pra gente encerrar a live, que já são 37. Ó, coração. Ou eu vou deixar para amanhã? Vamos fazer assim, ó, eu vou deixar para amanhã. Porque o coração, ele é o primeiro ponto do dia de amanhã. Coração humano como fonte da eternidade. Esse vai ser o nosso primeiro ponto amanhã. Conta aqui para mim como foi para vocês ouvirem essa percepção do que é eternidade. Conta aqui para mim, Lena. Acho que só estamos nós duas, não sei se tem mais gente aqui. Conta aqui para mim como foi, ou depois me manda um áudio. Mas esse era o conteúdo base. Tipo assim, ó, esse conteúdo, ele é base para o resto do livro. Porque lá no capítulo 6, a Leila chegou, a gente está encerrando, viu, Leila? Depois você assiste o gravado. Esse conteúdo, ele é base para o resto do livro. Porque lá no capítulo 6 tem muitos pontos de discordância. O capítulo 7, eu sapateei com esse leitor, esse escritor, porque, de novo, né, é um homem religioso, num livro de contexto religioso, então é um homem adulterado. A gente, né, tem que olhar para a humanidade da falha humana mesmo, né? Então, esse é um ponto muito importante. Coração, amanhã a gente fala sobre isso, amanhã os 3 pontos, eu vou trazer 3 pontos e aí fica aqui a proposta de eu abrir a live para quem quiser tirar dúvida, falar das suas percepções dessa série, que já estamos no 4º dia. Eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês ao vivo, tá? Ó, um beijo grande no coração de vocês e eu recomendo que esse conteúdo vocês revejam, tá? Beijo grande. Tchau!